Olá pessoal, eu estou gravando esse vídeo aqui para mostrar a vocês um pouquinho como é que vocês podem estar fazendo para simular, não é, circuitos chaveados usando o Cooks. Não é? Então a gente tem esse circuito aqui, um circuito bastante simples, não é? E aqui só são as indicações dos momentos de disparo, né? Então no instante zero a chave vai de B para A e em 5 milissegundos, no instante 5 milissegundos, ela volta de A para B, certo? A maioria dos elementos, não vão ter problemas de colocar no simulador, mas essa chave, de fato, tem uma questãozinha, certo? Então vamos começar a colocar o circuito no simulador e a gente vai vendo como é que vão ficando as coisas. Então, basicamente, eu tenho um resistor, dois. O primeiro é de 100 ohms, na verdade, e o segundo de 500. Isso mesmo. Temos também um capacitor de 0,1, melhor, de 1 microfarad e uma fonte de 5 volts. Enterra aqui. O que nos falta agora, pessoal, é basicamente a chave. No Pux, não é? E eu cheguei a olhar outros softwares, não tem tantos switches assim, certo? Então, o que tem aqui é esse de apenas uma entrada. Então, a gente vai ter que estar trabalhando com ele, certo? Então, eu vou basicamente, ao invés de usar apenas um, como está aqui, eu vou usar dois switches. Se por acaso eu tivesse uma terceira posição, C, eu usaria então três switches, certo? E aí como é que eu vou fazer agora aqui para estar conectando, né, isso aqui no meu circuito? Então, vai ficar dessa forma aqui. E aí o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar e eu vou colocar as temporizações desses switches de modo que sempre um vai estar aberto e o outro vai estar fechado, certo? Então, no meu modelo aqui, está inicialmente na posição B, então vai ser esse meu switch aqui que vai estar aberto, vai estar fechado, desculpe, e o switch A vai estar aberto. Em 5 milissegundos é que a coisa muda. Então, só para facilitar, eu vou chamar aqui de B, vou chamar aqui de A, vou remover esse R1, pronto, para ficar um pouquinho mais limpo. Pronto. B começa inicialmente fechado, então onde tem aqui init, nessa primeira opção aqui, eu vou tirar de off e vou colocar em on. Isso vai fazer com que ele comece fechado. E o tempo de disparo dele é em zero. O primeiro. Se eu quiser colocar mais um tempo de mudança, eu coloco ponto e vírgula e coloco o segundo tempo de mudança, que no caso é em 5 milissegundos.
Ok. Eu vou colocar um terceiro tempo, porque às vezes ele fica com formato de repetição. Vou botar aqui um, porque aí ele meio que mudaria em 1 segundo, né? Então, como minha simulação não vai chegar tão longe, aqui já só vai servir para manter a chave na posição final. E aqui eu vou fazer algo muito similar, só a questão da posição inicial que vai ser diferente. Mas os instantes de chaveamento tem que ser o mesmo, porque todas têm que estar trocando, não é, ao mesmo tempo. Então, vai trocar em 0 e em 5 milissegundos. Vou também colocar 1 para garantir que vai ficar nessa última posição. O restante dos parâmetros eu deixo como estão. Vou agora apenas colocar, vou chamar aqui de V, que seria a tensão no capacitor, vou chamar de VC. Vou pegar aqui, vou chamar de VR, seria a tensão no resistor. Elas não são sempre iguais, não é? Então, pessoal, vou agora criar uma simulação em regime transiente e vou simular ela até 10 milissegundos. Vou colocar aqui uns 1000 steps. Ok. Já deve ser suficiente para a gente visualizar. Vou rodar aqui, vou salvar. Exemplo 01. E vou plotar os gráficos. Vou plotar o gráfico de VC e de VR. Pronto. VR está aqui em vermelho, esse aqui, VC está aqui em azul. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Estava tentando colocar um pouquinho mais escuro o gráfico, mas dá para visualizar. Então aqui estão as minhas curvas, certo? Veja, pessoal, que o meu... Tá, deixa eu fazer uma pequena mudança aqui. Eu vou alterar aqui a ordem. Deletar. Vou colocar novamente. Okay. Vou botar em azul. Pronto, agora o VC está em vermelho. Eu fiz isso, pessoal, para que vocês consigam enxergar um pouquinho melhor. Veja que a minha curva começa em 0, a minha tensão está em 5 volts já, porque ele considera que esse circuito está nessa forma há muito tempo. Não é? Então o capacitor já começa carregado com 5 volts, que essa fonte de tensão joga para ele. O capacitor, uma vez que você muda as posições, né, abre desse lado e fecha desse lado, ele passa a ficar sem fonte e descarrega em cima desse resistor. Por outro lado, quando você volta a trocar a posição das chaves, ele estava descarregado e volta a carregar. Por isso que ele sobe. Pessoal, veja a diferença que o resistor que eu coloquei faz, né? Porque a capacitância é a mesma. Para o resistor de 500 ohms, que é o resistor da descarga, veja quanto tempo demora a descarga. Se você para pegar aqui, ele praticamente até 1, 2, 3, 4, 5 caixinhas dessa, né, que equivale a 0,5 milissegundos, ele ainda está descarregando. Se você olhar a carga, basicamente a mesma diferença aqui você já enxerga em apenas uma caixinha, ou seja, em 0,5 milissegundos ele já terminou de carregar. Isso aí, pessoal, é a diferença do tal, não é? Aqui o tal é RC
onde C é 1 microfarad e o R 500 ohms. E aqui vai ser 1 microfarad vezes 100 ohms. Então aqui o tal é 5 vezes maior. E a gente consegue de fato observar aqui que foi necessário um tempo 5 vezes maior para chegar ao valor final, quando comparado com esse daqui. Ok, pessoal, é basicamente isso que eu queria mostrar a vocês. Existem outras análises, existem outras coisas que a gente pode estar fazendo, mas a principal questão é esse uso aqui do circuito chaveado, e era principalmente isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou só expandir aqui um pouquinho mais, não é? Se eu quiser colocar mais períodos, pessoal, eu só vim colocando aqui 7 milissegundos. Vou colocar aqui também 7 milissegundos. E vou aumentar o meu tempo aqui para 100 milissegundos. Então veja como ficou. Tá, um detalhe que era justamente isso que eu queria mostrar. Aqui é um instante 5 milissegundos. Então, quando eu coloquei 7 milissegundos lá, não era que ele iria chavear no instante 7 milissegundos. Ali é a passagem de tempo entre chaveamentos. Então, no primeiro não passou nada até chavear, depois passou 5 milissegundos, depois passou 7 milissegundos. Não é? Voltando aqui, então quando a gente olha para cá, o que eu tenho é que o primeiro chaveamento vai acontecer imediatamente após a simulação começar, depois 5 milissegundos, depois em 12 milissegundos e depois em 1 segundo mais 12 milissegundos. Vou agora remover esse 1 aqui para ver se vai acontecer o que tinha acontecido. Vou tirar o ponto e vírgula também. Pode ser que isso faça alguma diferença. Não, aqui não ocorreu. Quando eu fiz um teste um pouco mais cedo, por algum motivo, não sei se eu mudei alguma configuração dele, ele ficou se repetindo, né? E aí por isso que eu coloquei 1 segundo para não ficar se repetindo, para que só mudasse depois de 1 segundo. Mas a priori não precisa. Mas se vocês perceberem algum problema do gênero, vocês já sabem, é só colocar por último uma variação de tempo, né, um atraso bastante grande, né, e aí não vai aparecer aqui dentro. Certo, pessoal? Então aqui a gente tem o básico, né, de simulação para circuitos chaveados. Pessoal, veja, existe a possibilidade ainda de a gente adicionar, não é, uma tensão inicial nesse capacitor. Aqui ele vem e permite que eu defina uma tensão inicial para o regime justamente transiente, né? Eu posso colocar, por exemplo, 10 volts. Vou colocar para mostrar também. Detalhe aqui, pessoal, a gente não sabe exatamente qual é a polaridade dessa capacitância aqui, não é? Como eu girei ele algumas vezes, eu não sei se esse 10 volts está para cima ou está para baixo. Vamos simular, pronto. Na verdade, vamos dizer assim, está para baixo, né? O mais está para aqui. A gente consegue observar isso porque ele inicia em menos 10 volts, descarrega, vai para 0, depois ele carrega e vai para 5. Então, veja, pessoal, que quando a gente define uma tensão inicial nos meus capacitores, isso aqui acabou sendo desconsiderado. Quando eu não defini a minha tensão inicial, ele pegou o que o circuito dava após estabilizar, certo? Então, observem essas questões, ok? Era basicamente isso.